palavra de hoje, nós estamos falando sobre o fim dos tempos. E hoje eu quero falar sobre a segunda vinda de Jesus. Semana passada a gente explorou bem, né? Fez mais ou menos uma cronologia dos fatos, dos eventos e o fim dos tempos é uma sucessão de coisas, né? A gente falou domingo passado sobre o dia do Senhor, que compreende o início da grande tribulação, a volta dele e depois da volta dele o que vai acontecer, que é o reino dele aqui na terra por 1000 anos. Então hoje a gente vai falar especificamente da vinda dele. Ele volta hoje. Então como é que vai ser? O que vai acontecer? E a gente precisa ter uma consciência muito forte, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente fala sobre esse assunto, principalmente quem já tem um tempo de vida cristã, como se fosse uma coisa normal, né? Como fosse algo romântico, que Jesus vai voltar, vai pegar a sua igreja e vai ficar tudo bem. Mas eu quero que você tenha consciência de que esse dia vai ser um dia muito forte, vai ser um dia glorioso. A própria palavra dele fala que vai ser grande e terrível. Você imagina, os céus vão se escurecer, a estrela vai perder seu brilho. Imagina um raio passando, né? Vai ser algo mais ou menos assim, que todo olho verá Jesus voltando. Vai ser um momento de muito temor, de muito tremor. Não vai ser algo simplesinho assim, né? Que você vai estar trabalhando como muitos romantizam e vai haver o arrebatamento da igreja e está tudo bem. Uma coisa eu te falo, vai estar tudo bem para aqueles que são santos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Agora, para quem não tiver, vai ser terrível, vai ser difícil. E por que eu falo isso? Que a gente tem que ter consciência da segunda vinda de Jesus não como algo simples, mas poderoso. Por causa de tudo que a gente viu. Deixa eu ir lá para o quadro para a gente relembrar um pouco. E quem estiver administrando o Zoom pode share essa tela aqui para que vocês possam ver melhor. Então, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus hoje. E a gente tem que ter consciência que a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer depois de uma sucessão de vários eventos, várias coisas. Então, a grande tribulação vai ser algo terrível, principalmente para a igreja, né? Vai haver uma perseguição jamais visto antes em toda a história. A gente tem falado muito sobre isso. Então, mediante isso, aqui a segunda vinda de Jesus vai ser algo muito, muito impactante, forte. Por quê? Porque na segunda vinda de Jesus, Deus vai derramar, vai fazer justiça sobre a terra e vai aniquilar com o anticristo e com todo o seu império e seus seguidores. Então vai ser um momento terrível, 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 a segunda vinda. Por isso que a gente tem que ter consciência. Não é porque nós somos salvos, mas que para nós vai estar tudo bem. Tudo bem no sentido de que nós vamos estar sendo salvos por Jesus. Ele vai nos poupar da ira de Deus sobre a terra. Mas a gente tem que ter consciência, estar atento e se preparar para esse evento, para a segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse, a gente vê que Jesus, a Bíblia nos ensina sobre essa volta, né? No capítulo 19, para vocês terem uma ideia de que não vai ser algo
simples, mas vai ser algo muito poderoso. Apocalipse 19:13, a gente lê o seguinte: e estava vestido de veste tingida em sangue. Está falando da volta de Jesus. As vestes de Jesus, ela estava com manchas de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus sempre foi considerado como o verbo, como a palavra de Deus, como a profecia de Deus sendo cumprida. E por que ele está vestido, com manchas de sangue? Por duas razões. Porque no passado, na sua primeira vinda, ele ainda carrega a marca de sangue nele, sobre as suas vestes. E ele não relutou contra isso. Ele obedeceu a Deus para ir para a cruz. Ele foi morto, calado, submisso à vontade de Deus. E quando ele volta na mesma obediência. Ele volta obedecendo a Deus, derramando a ira de Deus sobre a terra. Então vai haver muita morte. E sangue será marcado sobre ele, mas não agora ele morto, mas a morte vai vir sobre toda a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que a segunda vinda de Jesus vai ser terrível, terrível. Porque ele vai aniquilar com o anticristo e com todo o seu império, com todos aqueles que seguem o anticristo. Vai ser algo terrível. Aí você pode falar assim: nossa, mas então Deus não é bom? Ele vai matar todo mundo? Escuta, a gente acabou de ver aí no gráfico, né? Embora eu passei rápido, mas se você acompanhou bem as outras ministrações, muitas coisas vão acontecer. E a grande tribulação é o último tiro de misericórdia de Deus para a humanidade. Deus hoje, no dia de hoje, na nossa geração, no que a gente está vivenciando, Deus a todo tempo está tentando falar com a humanidade: se volte para mim, salve a sua vida. E a humanidade não tem dado atenção, tem rejeitado a Deus. Então essa sucessão de eventos, e particularmente falando da grande tribulação, que vão ser dias terríveis, vai ser a manifestação do próprio anticristo, porque o diabo ele tem agido no mundo, mas de uma maneira enganosa. Ele não se mostra que é. As pessoas o servem, as pessoas o seguem, mas acham que não estão seguindo. Mas na grande tribulação ele vai ser revelado, ele vai dizer: eu sou Satanás, eu sou enviado de Satanás. Então, com tantas coisas que vão acontecendo na história da humanidade, e as pessoas não se arrependem e desejam permanecer no pecado, esse período da grande tribulação que antecede a segunda vinda de Jesus é a maior expressão de misericórdia de Deus para dar uma última chance. Se volte para mim. Eu te criei, eu te formei, e você se separou de mim por causa do pecado. Abandone, se arrependa, reconheça que é pecador e se volte comigo para viver a salvação eterna juntamente comigo. Então Deus ele não é ruim, ele é justo. Por isso, tome cuidado como você tem conduzido sua vida, porque às vezes você tem o entendimento de que Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele é. Só que porque Ele é maravilhoso, Ele é justo. E se você decide ter uma vida errada,
ou uma vida que não se importa, não coloca o devido lugar de Deus em sua vida, ele é justo, não se esqueça disso. O amor dele, ele é amor na realidade, mas ele precisa ser justo, e ele é o único justo. Ele é o único que pode fazer justiça. Nós não temos como fazer justiça. Nós somos falhos, nós julgamos errado. Agora, ele pode julgar a cada um. Então não toque a sua vida de maneira achando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem se você fizer as coisas certas. Essa é uma garantia de que tudo vai ficar bem. Por isso é importante você conhecer a Deus. Saber quem Ele é, saber como Ele pensa. E não conduzir a sua vida com o que você pensa, mas como Ele pensa. Aí sim você vai estar seguro e garantido. Abra sua Bíblia em Lucas para a gente entender mais sobre essa volta de Jesus. Lucas 17, a partir do versículo 26. Diz assim, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que esse texto está dizendo? Dias de Noé significa o quê? Um retrato de quando Jesus voltar, como a sociedade vai estar. A sociedade vai estar como nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? Versículo 27. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, qual que é o retrato da sociedade nos dias de Noé? E que será o mesmo, e que no meu ponto de vista, esse retrato já está acontecendo. As pessoas comiam e bebiam. O que isso significa? Significa que elas estavam curtindo a vida, simplesmente. Elas conduziam a sua vida como se a segunda vinda não fosse acontecer. Elas conduziam a sua vida como se Deus não existisse. Ou se Deus existisse, mas como a gente estava falando, Deus é bom, eu não preciso me preocupar. É assim que nos tempos de Noé as pessoas estavam vivendo. Elas estavam tocando a sua vida pensando nos seus próprios prazeres. Esse era o retrato de Noé. Mas aí o texto fala que quando Noé entrou na arca, as águas começaram, a chuva começou a acontecer e todos foram mortos. Eles decidiram viver uma vida de prazer pessoal, não se importando com o aviso de Deus. Eles chamavam Noé de louco. Meu, você está construindo essa arca? Deus falou para você fazer isso? Você é louco. Mas quando Noé entrou na arca, o louco entrou na arca, todos foram mortos. Então, esse retrato da sociedade vai ser muito semelhante quando a segunda vinda de Jesus acontecer. E o texto fala que não somente eles comiam e bebiam, que retrata essa condição de prazer pessoal, eles casavam-se e davam-se em casamento. O que isso significa, né? O que acontecia ali naqueles dias de Noé? E veja se é diferente dos dias de hoje. As pessoas casavam, se separavam, casavam de novo,
se separavam, casava de novo. Era assim. Hoje o divórcio na nossa sociedade é algo não choca, não espanta. Aliás, é muito fácil se divorciar. Por quê? Porque como você segue essa vida de prazer pessoal, você toma a seguinte decisão: poxa, essa pessoa já não serve para mim. Eu vou substituir. É assim que acontece, gratuitamente. Só que o que está por trás disso é o que a gente precisa aprender e ficar atento. Não simplesmente o fato da separação, mas que o fato da separação, ela traz como consequência uma quebra de aliança. As pessoas não vivem mais, não valorizam mais a aliança, a persistência, o lutar juntos, o permanecer. E se ela não consegue fazer isso na sua própria vida, ela vai conseguir fazer isso com Deus, manter uma aliança, ser fiel a Deus. A todo momento, a humanidade está trocando, está traindo Deus, porque não tem consciência da aliança. A aliança, ela está acima dos nossos prazeres individuais. É isso que a Bíblia está nos alertando e nos ensinando. E sabe o que acontece? Outra consequência dessa quebra de aliança, o que está por trás disso é que acontece a desintegração da família. Então, ontem a Maria Antônia, ela teve a experiência de dormir no quarto sozinha, né? E com certeza uma das coisas que ajudou foi o quê? Ela olhar para o lado e ver que existe uma família ali apoiando. Ela é protegida, ela é guardada, ela não tem o que temer. Mas quando a família é desintegrada, por mais que as pessoas falem assim, não tem nada a ver, eu estou separado, né? Os pais estão separados, mas eles amam e cuidam dos filhos, eles dividem as tarefas e tudo mais, mas há um rompimento aí, principalmente nos filhos. E aí eu quero dizer uma coisa para você, de repente você é fruto disso, fruto de pais separados, e você há de concordar comigo, e aqui eu não estou acusando, condenando nada disso, eu estou apenas ensinando sobre a palavra de Deus. Mas às vezes você é fruto disso. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou reparar isso? Eu quero acertar isso, né? Se porventura você é fruto disso, quando você está em Deus, Ele restaura todas as coisas. Mas longe de Deus, o que vai acontecer? O alvo da quebra, da desintegração da família, que é projeto maligno, é algo do inferno, é projeto de Satanás sobre as pessoas, sobre a humanidade, é acabar com as pessoas. Porque quando nós estamos só, quando nós decidimos caminhar de maneira individual, nós estamos vulneráveis. Então, quando ele destrói a família, as pessoas ficam perdidas e elas vão causando mais feridas umas às outras, a esposa, o marido, aí traição, ao senso de rejeição, os filhos sofrem, só desgraça. Mas uma vez que você passa por tudo isso, mas você se volta para Cristo e você sabe que Deus tem um projeto
planos muito maiores e que você pode imaginar ou pensar, ele te ajuda a restaurar e não sofrer essa condenação, a não viver esse projeto de Satanás na sua vida. Então, mas esse era o que acontecia nos tempos de Noé. E é o que tem acontecendo nessa sociedade que nós estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo dessa maneira. E você precisa ficar atento a isso. Seguindo o texto. Como também, da mesma maneira, versículo 28. Aconteceu nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado... Antes de eu ler esse versículo, deixa eu comentar algo sobre nos dias de Ló. Por que ele, Lucas fala dias de Noé e dias de Ló? Porque são dois eventos muito similares, né, que aconteceram, onde Deus destruiu a humanidade. Por quê? Por causa do pecado. Já não dava mais para suportar. E nos dias de Ló, como nos dias de Noé, eles também viviam no seu próprio prazer. Comiam, bebiam, vendiam, faziam os negócios, só estava preocupado no trabalho, só estava preocupado em prosperar. E não tem nenhum problema em prosperar. O problema é você abandonar a Deus, trocar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por outro Deus, que é Mamon, é o dinheiro. Aí que está o problema. E eles viviam dessa forma. E outra característica que acontecia muito ali em Sodoma e Gomorra, que era muito forte, e tem acontecido, gente, é o mesmo retrato de Noé e de Ló, os dias de hoje. Que era o quê? Nos tempos de Ló, é onde a Bíblia retrata as primeiras questões homossexuais. O homossexualismo ali era tão forte que os anjos, quando vão para Sodoma e Gomorra tentar destruir a cidade, os homens queriam ter relação sexual com os anjos. Olha como era essa cidade, cheia de pecado. E não só na questão homossexual, mas a gente vê em Sodoma e Gomorra a questão sexual, no geral, usado de maneira muito errada e para o mal. A gente vê o próprio Ló oferecendo as próprias filhas para terem relação sexual com os homens da cidade, em troca de eles não fazerem sexo com os anjos do Senhor. Como um pai pode oferecer a própria filha, gente? A não ser que seu coração esteja corrompido já. A não ser que o lugar que ele escolheu para viver, a mentalidade dele, lembra que falamos sobre a marca da besta? Que muito mais do que um sinal literal na testa ou na mão, é uma filosofia, é uma forma de pensamento que vai determinar o comportamento que você vai ter na sua vida. E Ló, ele já estava contaminado com aquele mundo. Ele era um homem próspero, Ló. Ele era homem de negócio. Mas ele vivia só para os seus próprios prazeres. Ele se preocupava só com isso. A ponto de que essas coisas estavam tão contaminadas que, numa oportunidade, ele oferece as duas filhas. Então a gente vê que o pecado ali na área sexual era
era muito evidente. E hoje? Essa semana a gente vê um jovem músico que tinha um futuro morrer de uma forma estúpida por causa do quê? Entre outras coisas, o ápice foi o quê? Sexo. Traição. Ele tinha 2 semanas de casado. Esse é o retrato que nós estamos vivendo da sociedade hoje, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E Deus vem e destruiu aquela humanidade. Como na segunda vinda ele vai vir e vai acabar com essa maldade. Por isso é tempo de você acordar e se voltar para Deus, para que você seja salvo e não seja morto como as pessoas no tempo de Noé e no tempo de Ló. Versículo 31, naquele dia quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casas, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que nós temos que lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló, quando saiu da cidade juntamente com Ló e suas filhas, ela saiu, mas o coração dela ficou. Essa vida, esse estilo de vida de você escolher viver pelos seus próprios prazeres, isso era que conduzia a vida a mulher de Ló e Ló, mas ela num grau maior, porque os anjos do Senhor falam para ela assim: olha, nós vamos salvar sua vida. A misericórdia, a graça de Deus alcançou você. Agora você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que esse estilo de vida que você escolheu para a sua vida ia te trazer para a morte, como todos aqueles vão morrer. Então o que você faz? Escolha outro estilo de vida. Desfrute, aproveita, valoriza a salvação que você está recebendo. Esquece aquele estilo de vida, esquece aquela vida pecaminosa, esquece aquele luxo, aquele conforto, aquele prazer, todas aquelas outras, aquele tipo de vida que você estava tendo. Eu vou te dar uma nova vida, com alegria, com prazer, com conforto, com tudo isso, mas agora com o coração renovado, com entendimento. Você vai deixar de ser louco e para ser uma pessoa sadia nos seus pensamentos. Mas ela não se desprendeu daquele mundo prazeroso, porque o mundo é prazeroso. Se ele não fosse, ele não ia enganar as pessoas. Ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser atrativo. Senão ele não engana. Senão as pessoas não são iludidas, estão achando que está tendo vantagem. Esse jovem que morreu ganhava muito dinheiro, mas ele não tinha sabedoria para administrar, para usar o dinheiro a seu favor, e o dinheiro o destruiu. Ele não tinha sabedoria para escolher pessoas corretas para caminharem com ele. Quão é importante você escolher quem é que caminha com você, quem você traz para sentar na sua mesa para conversar, porque essa pessoa pode te abençoar ou ela pode te arruinar, como arruinou esse jovem essa semana. Aliás, se ele está diante de pessoas santas, ele ia ficar tão envergonhado que ele não ia beber, ele não ia se drogar. Ele ia chegar e falar assim: pô, aquela mulher ali, eu estou tendo um desejo por ela. A pessoa ia falar assim: mas por que você casou há 2 semanas? Então não casasse, meu filho. Ia dar bons conselhos.
ia fazer ele pensar e fazer boas escolhas. Mas quando você está com pessoas erradas, a pessoa vai falar, meu, vamos lá, vai entrar na loucura. Então, a mulher de Ló, o texto está falando aqui, lembra da mulher de Ló? Esquece essa vida de pecado e segue para frente, não olha para trás. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Não tem como você fazer qualquer coisa para salvar a sua vida. Quanto mais você tentar por você mesmo se salvar, você vai se perder. Agora, se você optar por perder, como a mulher de Ló deveria fazer, ela achou que ela estava perdendo. Ela não teve a consciência de que ela precisava perder para poder ganhar. Jesus precisou perder a sua vida para poder ganhar. Essa é a relação com Deus. Quando a gente conduz a nossa vida pelo nosso esforço, pela nossa mentalidade, pelos nossos pensamentos, entendimentos, nós estamos procurando salvar a nossa vida, mas nós estamos perdendo a nossa vida. Nós precisamos perder tudo. Eu abandono tudo. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Me traz instrução, me mostra onde eu preciso mudar, onde eu preciso ser transformado, o que eu preciso melhorar. Aí quando você perde, aí você começa a se salvar. Eu quero encerrar a ministração de hoje fazendo uma reflexão. Qual o estilo de vida que você tem adotado? Você tem adotado um estilo de vida baseado nos seus prazeres individuais, como no tempo de Noé e de Ló? Pensando em si próprio, pensando só em negócio, pensando só em dinheiro? Como é que está a sua casa? Como é que está esse estilo de vida que você escolheu para você? Ou você tem um estilo de vida de devoção a Deus? Devoção a Deus é ter um apego a Deus, ter uma necessidade. Você acorda de manhã, num domingo de manhã, e tem a alegria de estar na presença do Senhor, de participar de um culto como nós estamos participando. Ou você fala, puxa, amanhã tem culto, que saco. Qual o estilo de vida que você tem adotado? É importante você ter consciência disso. E aí eu quero encerrar trazendo duas parábolas, talvez a gente não lê toda, mas traz dois ensinamentos sobre um alerta que Jesus traz sobre esteja vigilante. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Esteja atento. Olha o que Jesus fala para nós, o que Jesus ensina. Mateus 24, a partir do versículo 42, ele diz assim: vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Vigiai, 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 vigiai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse que um ladrão essa noite viria na sua casa, você ia se preparar. Você ia deixar câmera, você deixaria a polícia avisada no quarteirão seguinte, mas quando você não está preparado, ele vem. O que Jesus está falando? Vigia ao ponto de você se preparar para o dia da segunda vinda.
Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier a segunda vinda, bem-aventurado é o servo que achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, eu estou lendo rápido aqui, deixa eu fazer só uma explicação rápida do que está acontecendo aqui nesse texto, né, para você entender a importância de vigiar. Jesus está fazendo tá usando uma parábola para trazer esse ensinamento. Ele fala assim: imagina o seguinte, que o patrão ele vai viajar e ele fala assim: fica cuidando dos meus bens aqui. E quando eu voltar, a gente acerta tudo isso, ok? Eu conto com você. Eu vou te dar essa confiança, você seja o meu mordomo, você vai cuidar das minhas coisas enquanto eu estiver fora. E aí o que acontece? Aqui no versículo 48 diz assim: esse servo, no seu coração, ele disse assim: nossa, mas o meu patrão está demorando. Achei que ele ia voltar uma semana, mas já faz um mês ele não voltou. Passa mais um pouquinho, nossa, 45 dias. No coração dele começa a ser contaminado. E versículo 49. E ele começa a espancar os seus conservos, aquelas pessoas que era para ele cuidar, como se fosse o seu senhor cuidando. E começa a comer e a beber com os ébrios. Ele começa a ter a vida no seu próprio prazer individual, pensando em si próprio. Aí o que vai acontecer? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Como eu falei, a segunda vinda de Jesus vai ser terrível para aqueles que não são fiéis ao Senhor, para aqueles que não honraram o Senhor, para aqueles que colocaram no seu coração assim: a segunda vinda de Jesus está longe, deixa eu aproveitar mais um pouco, deixa eu curtir a vida. Não escolha esse estilo de vida para você, que isso vai te levar para a morte. Jesus deixou esse ensinamento e ele falou: vigia. Não importa se vai demorar a minha segunda vinda, é o que Jesus estava tentando ensinar aqui. Vigia, viva como se eu fosse voltar hoje. A cada dia, escolhe um estilo de vida fiel a mim enquanto eu estou fora. Enquanto eu estou fora, seja fiel. Tenha uma vida de devoção, faça todas as coisas como se eu estivesse ali. Esse é o alerta de Jesus. Aí a gente vê outra parábola, que está em Mateus também, logo em seguida, capítulo 25, a partir do versículo 1. A gente não precisa ler, depois você pode ler, mas é a parábola das 10 virgens. 5 são resgatadas pelo noivo. Jesus está falando sobre a segunda vinda dele, sobre a volta dele para buscar a noiva. Tinham 10, só 5 foram. E por que as outras 5 não foram? Porque elas relaxaram. Elas estavam esperando o noivo.
Elas estavam esperando a segunda vinda de Jesus, mas de uma maneira imprudente, mal preparada. Então a gente vê nessas duas parábolas dois ensinamentos muito fortes. Enquanto a segunda vinda de Jesus não acontece, o que nós devemos fazer? Não deixe seu coração contaminar, achando que como talvez esses sinais não estejam acontecendo, nós não estamos vivendo o tempo da grande tribulação. Não pense no seu coração que possa estar muito longe, você não deva se preocupar. Você tem que se preocupar e viver a cada dia como se ele voltasse hoje. Você tem que desde já mostrar sua fidelidade a ele. Não deixe para depois. Não deixe seu coração se contaminar. O que acontece com muitos cristãos? Eles vão se distraindo e se envolvendo com um estilo de vida desse mundo, achando que eles pertencem a esse mundo, e se esquecem de que o noivo vai voltar para pegar a sua igreja, a noiva que é a sua igreja. Nós precisamos viver e conduzir a nossa vida dessa maneira, sabendo que isso vai acontecer. Não se importando se vai demorar ou se está próximo, se vai acontecer daqui 5 anos, se nós vamos viver isso ou a nossa geração vai viver. A gente tem que ser fiel. Sabe aquela coisa de quando você é empregado e você trabalha de uma forma enquanto o seu patrão está ali. Ele sai, você muda a sua conduta. O Senhor saiu, mas Ele vai voltar. Mantenha fiel, mesmo porque Ele está vendo todas as coisas e Ele vai nos julgar por isso. E na segunda parábola a gente vê o quê? Que nós temos consciência dessa segunda vinda. Nós sabemos que vai acontecer, mas nós não estamos nos preparando para isso. Sabe aquela coisa de você ter um trabalho para entregar na escola, você sabe que tem uma deadline, você tem um dia para entregar, mas você procrastina, você não se prepara para aquilo. Você sabe que vai acontecer, você quer entregar, mas você vai adiando. Aí o que acontece? Na véspera, você quer fazer tudo, e aí você fica louco ou louca, querendo fazer porque você tem que entregar aquele trabalho. E aí você acha que tudo está sendo injusto ao seu redor, que não é justo pedir um trabalho tão grande para ser executado pela professora, pelo professor. Ou seja, você não se preparou para aquilo, foi te avisado, você tem um trabalho para entregar e a data é essa. Jesus, ele veio ao mundo para pagar, para tirar o pecado do mundo. E ele vai voltar, nós temos uma deadline. Então viva cada dia preparado para isso. Não espere as coisas acontecerem para você começar a se santificar. Se santifique hoje. Hoje. É esse estilo de vida que Deus espera de nós. Vivemos preparados para a segunda vinda dele. Esse é um assunto muito sério. E eu encerro fazendo essa reflexão. Mais do que a gente saber detalhes de como isso vai acontecer, quais são os sinais, curiosidades, é a gente ter um coração correto diante de Deus. É a gente ter consciência, responsabilidade diante daquilo que Deus um dia fez por nós. Nós fomos agraciados, nós fomos alcançados por Ele, nós fomos resgatados, Ele
Ele nos proporcionou a vida eterna, Ele nos salvou. Não viva a sua vida como nos dias de Noé e de Ló. Não se deixe contaminar pelo mundo, mas tenha uma consciência como filho de Deus, como filha de Deus, de andar e de viver até que a segunda vinda aconteça, se está próximo ou não. Ande de maneira preparada para esse dia, para quando ele chegar, você ser uma das virgens dessa parábola, de eles te encontrar e te reconhecer. Na parábola das 10 virgens, a porta se fecha, elas batem e falam: eu quero entrar, eu sou sua noiva. E o noivo fala: eu não te conheço. Então, vamos viver de maneira preparados para esse dia, essa segunda vinda de Jesus, para que quando o noivo vier buscar a sua igreja, ele reconheça em você a noiva. Que Deus te abençoe grandemente e que essas verdades possam ganhar espaço no seu coração e possa te ajudar a tomar uma decisão de que estilo de vida você quer para você e para sua família. Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém.